Olá a todos, sejam bem-vindos então à nossa sexta reunião do NPPlog, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje trazendo aí a nossa ex-aluna aqui do PPGA, né? A Stella Hoffman. A Stella, ela está, na verdade, em outro país, ela está na Irlanda, né? Em Dublin, e ela vai contar para a gente aí um pouquinho da experiência dela nessa questão de como escrever, fazer a escrita científica aí para artigos de alto impacto. Então, eu acho que é mais um tema importante para todos, né? Não só para os alunos, mas para os professores também, porque sempre se aprende alguma coisa. Então, queria dar as boas-vindas, né, a Stella, agradecer ela pela disponibilidade, né, de participar aqui com a gente e de compartilhar o conhecimento. Então, Stella, seja bem-vinda, né? Um caloroso abraço aqui do Brasil, né? Esperamos vê-la aqui em breve, se for possível. E agora é com você, então. Obrigado. Tá bem. Muito obrigada, professor. Primeiro, eu agradeço o convite, então, né? E é sempre um prazer retornar à Univale, né? Então, eu acho que eu vou compartilhar minha apresentação, que daí eu já me apresento lá, não pulo os temas. Só eu não vou conseguir, acho que eu não consigo ver vocês aí, se tiver alguma pergunta no chat e tal. Tá ok a apresentação aí, professor? Tá ok, pode deixar que eu fico monitorando aqui, qualquer questão aqui. A gente normalmente faz as perguntas ao final, tá, Stella? Mas fique à vontade aí, se quiser também parar e fazer perguntas, tá bom? Tá bem, tá bem, bom, então, me apresentando rapidamente aqui para vocês, eu fiz o meu mestrado e doutorado em administração no PPGA, na Univale, então, sou cria da casa. A minha formação, a minha graduação é em jornalismo, que aí eu fiz na Unijuí, no Rio Grande do Sul, e atualmente, então, eu sou Research Officer na Teagasc, aqui na Irlanda, que é, assim, de uma forma mais fácil de entender, é como se fosse a Embrapa aí do Brasil. Então, a gente é o centro de pesquisa na área de agricultura e sustentabilidade aqui da Irlanda. Atualmente, eu estou trabalhando, então, num projeto de desperdício de alimentos em relação aos padrões de marketing. Então, a gente está pesquisando toda a cadeia de suprimentos, então, né, toda a supply chain, entrevistando cada stakeholder aí para tentar entender como que a gente pode reduzir e prevenir o desperdício de alimentos por causa desses padrões de marketing, né? Bom, só para falar um pouquinho do que eu estou fazendo agora e que eu, então, aplico um pouco não, aplico no meu cotidiano essa questão da pesquisa, né? Então, hoje, acho que isso em linhas gerais, mais ou menos o que eu posso falar sobre mim. Eu também fiz o doutorado de sanduíche, eu fiz no Canadá, passei 8 meses lá. Também tive a experiência, então, para falar para vocês de onde eu me baseio, então, para falar hoje aqui. Acho que é importante primeiro destacar que eu tive, quando eu era, então, estudante de doutorado da Univale, foi realizado um curso de escrita científica para os professores de pós-graduação da Univale, de todos os programas de pós-graduação da Univale, e sobraram algumas vagas, então, e eu consegui, então, ter acesso a esse curso, participei, então, das aulas, foi um semestre, o professor André foi meu colega, inclusive, e, então, boa parte do conteúdo que eu tenho aqui vem daquela disciplina, a disciplina do professor Luna. No final vai ficar as referências aqui para vocês checarem. Também me baseio nessa apresentação com um curso de escrita científica da USP, que tem disponível no YouTube, que eu também vou disponibilizar os links aqui para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais, tá? Bom, então hoje a ideia aqui é realmente um
um bate-papo, eu falar para vocês assim um pouco do meu entendimento sobre a estrutura dos artigos científicos, e aí a gente vai analisar eles de um padrão geral, né, de uma estrutura geral de um artigo científico, para então a gente mergulhar nos detalhes dos parágrafos, né? Então é realmente voltado para a escrita, tá? E aí umas dicas gerais sobre publicações, mas eu imagino aí que vocês tenham várias informações também para me passar sobre esse assunto, né? Então é mais uma troca aqui de pesquisador para pesquisador que a gente vai fazer hoje, tá? Bom, dito então de onde vêm as referências do conteúdo, bem como mais ou menos o que a gente vai trabalhar, vamos começar então com a estrutura de artigos. Então a gente precisa dizer primeiramente que a ciência, ela é formada, os cientistas, eles publicam ideias, né? Então, a gente tem uma ideia na nossa cabeça, mas para ela não ser, assim, uma ideia de um conhecimento geral, comum, a gente precisa ter algumas metodologias, seguir algumas questões rigorosas, inclusive, para provar que aquilo é ciência. E a estrutura de artigos faz parte também desse processo. Inclusive, quando a gente pensa na estrutura de um artigo, a gente precisa ter essa questão da padronização dessa ideia, justamente para que cientistas do mundo todo consigam se conectar e entender quais foram aqueles procedimentos ou como aquela ideia foi construída e como a gente pode entender que aquela ideia é de fato tem de fato um bom argumento, que ela pode ser considerada ciência, né? Então, os próprios artigos científicos aqui, sejam artigos, papers, a nossa tese, dissertação, elas nos dão respaldo dentro da academia, dentro das universidades, mas também respaldo para avaliar aquilo que a gente está falando para a sociedade, né? Porque a gente tem essa responsabilidade também social em relação a isso. Então, a gente precisa entender a escrita científica. Por que a gente fala de escrita científica? Por que eu não posso escrever de qualquer jeito? Ou por que eu não posso ter o meu modelo de escrita científica? Eu sou muito mais criativa. Eu, como jornalista, e a minha pesquisa na graduação foi jornalismo literário. Eu gosto de escrever. Eu gosto de ser livre, assim, para criar ideias, para contar histórias. Porém, a escrita científica, como gênero, ela precisa respeitar, para a gente entender a escrita científica como um gênero, a gente precisa respeitar também as características dela. Ela é um gênero literário porque ela tem características que precisam ser seguidas, né? E, se não, antigamente, assim, um pouco da história da escrita científica, antigamente, século XVIII, XIX, a gente tinha umas escritas informais, né? Então, os autores, eles não havia esse padrão que a gente conhece hoje nos artigos, e aí essas escritas eram informais. Então, eles começaram a perceber que era interessante ter essa padronização na escrita. E aí, em 1665, para dar uma data exata aqui para vocês, e teve a criação de uma revista específica na área de filosofia, que aí iniciou essa padronização dos nossos artigos científicos que a gente conhece até hoje. Então, a partir daí, nós conseguimos nos comunicar com qualquer cientista de qualquer área, de qualquer parte do mundo, né? Para a gente entender por que a gente tem que olhar, então, a escrita científica como um gênero literário, porque ela realmente tem as suas características específicas que a gente precisa respeitar, assim como qualquer outro gênero literário, né? E um gênero literário é um estilo particular ou um tipo de escrita. Então, a gente vai obedecer aquelas regras que eu falava para vocês, né? Ela tem essas características próprias, mas quais seriam essas características próprias, né? E quando a gente pensa, então, em artigos científicos, clareza e concisão é a palavra-chave da nossa escrita científica. Então, a gente precisa ser claros e concisos. A gente precisa explicar a nossa ideia de uma forma que as pessoas consigam entender, compreender. Obviamente que isso também depende
para o público que a gente está escrevendo, se é para uma revista especializada, se é uma pesquisa de ciência um pouco mais geral. Então, a gente sempre vai obedecer, né, essas características, óbvio, do meio que a gente está escrevendo. Mas a clareza e a concisão, elas fazem parte, então, desse gênero, da escrita científica. Outra característica da escrita científica é a questão das referências. Então, eu não sei se é para vocês, mas para mim, no início do mestrado, e eu percebia isso nos meus colegas também, né? A gente conversava sobre isso. Quando eu comecei a fazer pesquisa, essa coisa de estar citando o autor, de a Estela não poder escrever uma frase que ela acha, que ela tem na cabeça dela, que ela acha que é certa, fazer uma afirmação ali, e eu não poder colocar aquilo sem eu ter algum autor me dando embasamento, eu não conseguia entender por que eu não posso me expressar assim, né, livremente, digamos. Porque para ser uma escrita científica, para participar, então, dessa ciência, a gente precisa referenciar outros cientistas, né? Então, outra característica da escrita científica. Outra coisa que a gente precisa respeitar aqui, então, não há suspense na escrita científica. A gente precisa ser direto, claro. Ao contrário de outros gêneros literários, que a gente cria o suspense na história para prender o leitor até o final, na escrita científica é o contrário. A gente precisa já no título dizer a que veio, né? Dizer aquilo que o nosso trabalho se propõe a responder, ou aquilo que a gente encontrou, né? Então a gente precisa escrever de forma rápida, clara, né? E em poucas palavras dizer aquilo que a gente quer. A gente é obrigado a citar, então ter essas referências e mostrar o achado mais rápido possível. E aí, para isso, dentro do nosso gênero literário aqui, da escrita científica, foi criado, então, esse padrão, a partir da metade do século XIX, que ele foi padronizado e se popularizou, então, nos meios científicos, que é o formato do IMRAD, né? Então, introdução, métodos, resultados e discussão. Então, se a gente for pegar qualquer artigo hoje, a gente vai observar primeiro a introdução, vai vir seguida dos métodos, depois nós vamos ter os nossos resultados e, por fim, a discussão. Né? E o que a gente encontra na nossa introdução, né? O que precisa ter na introdução? Ali eu preciso obrigatoriamente dizer qual a questão de pesquisa que eu estou respondendo. O que eu tenho que dar uma contextualizada na minha área, na minha área científica, né? No meu campo de pesquisa. O que os outros autores já escreveram? O que falta escrever? O que eu estou propondo de novo? Já tem que estar claro ali na introdução. Não tem mistério, não há suspense. A gente já vai dizer ali. Inclusive, a gente já vai dizer no título. Método. Como foi pesquisado? Então, eu vou detalhar ali, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, como que foi pesquisado, como que eu fiz a minha pesquisa? Quais foram as etapas que eu segui? Né? Qual foi a abordagem que eu tive? Os resultados, quais foram os principais achados que eu tive? Discussão, o que esses achados significam? Né? Então, eu vou dizer o que eu encontrei, mas eu preciso relacionar ele, então, com o que como eles vão se transformar para a vida real, para a sociedade. Então, esse é o formato que todo mundo aqui conhece, não é novidade para ninguém, né? Introdução, métodos, resultados e discussão. Então, aqui percebam que primeiro a gente está tentando entender essa estrutura geral de um artigo. Né? A gente está indo nesse contexto geral dos artigos. Porém, agora, eu estou dando uma olhadinha aqui porque eu tenho algumas anotações que eu não quero esquecer de falar nada para vocês. Quando a gente observa aqui o título, autores e abstract, né, que são as primeiras informações que a gente encontra, então, numa base de dados, né, quando a gente vai pesquisar outros artigos. A importância do título, como que eu devo escrever um artigo científico, um título de um artigo científico? Eu preciso ser conciso. Não adianta eu criar um título de 10 linhas. Esse título ele precisa ser curto, de preferência chamar a atenção
E aí depende, isso também, gente, é interessante a gente observar qual é a pesquisa, a revista que a gente vai publicar e a área, né? Acho que agora cada vez mais isso tem extrapolado para diferentes áreas, mas, por exemplo, na área de marketing, na área de comunicação, que é mais o meu background, a gente observa que os títulos eles são bem criativos às vezes, sabe? Eles têm eles têm esse toque assim de criatividade mesmo para captar a atenção de quem está passando o olho ali na tela, né? Mas, além da criatividade, que é legal, é um ponto positivo, a gente precisa já trazer no título a contribuição do nosso estudo. Então, eu preciso dizer no título aqui veio, né? A nossa pesquisa precisa dizer no título aqui veio. Então, eu tenho que, eu preciso, a gente não vai dar nenhuma spoiler, a gente não está falando de spoiler, a gente vai dizer na lata mesmo, a gente não quer esconder nada do leitor, a gente quer dizer na lata ali o que a gente encontrou na nossa pesquisa. E no título já é o lugar para fazer isso. Os autores, bom, a gente sabe então que os autores devem apresentar, todos os que são considerados autores, eles devem saber sobre o trabalho, primeiramente. E aí temos algumas questões até de moral, de ética aqui em trabalhar, e a gente, às vezes acontece essa questão de colocar o nome de um, de outro no artigo e tal, né, que não é muito, que não é aconselhado, né, então, quem é considerado autor é aquele que escreve o trabalho. No primeiro nome do autor lá é quem fez o trabalho, vem seguido de quem colaborou com o trabalho, e normalmente no final a gente coloca também, normalmente o coordenador, enfim, do projeto, né? Isso depende muito da participação do papel de cada autor dentro daquele artigo, tá? Mas, então, esses são os autores, e aí a gente vem para o abstract. E o abstract, eu acho que é bem interessante a gente ter esse conceito aqui, que, voltando para a questão da concisão, né, de ser conciso, o título abstract, a gente precisa ser conciso, claro, direto, e o abstract, ele é a principal seção, porque é o nosso canal de divulgação, é ali que eu vou vender meu peixe, porque nem todo mundo tem acesso ao artigo, então é ali que eu vou captar a atenção das pessoas, né, e, portanto, dentro do meu abstract, eu preciso ter a estrutura de um abstract. Então, aqui hoje eu quero trazer para vocês esse passo a passo, assim mesmo, de o que eu tenho que ter em cada etapa do meu artigo científico, né? Quase como um checklist ali para a gente fazer antes de fazer qualquer publicação. Eu vou primeiro contextualizar o tema rapidamente, porque um abstract é curtinho, né? Eu vou fazer essa contextualização. Eu vou dar o gap da minha pesquisa, eu vou falar o objetivo da minha pesquisa, a metodologia que eu usei, os resultados e uma conclusão. Isso é uma frase para cada um, né? Que é curtinho. Então, o abstract ele precisa conter de forma, um mini artigo ali dentro e deve conter todas as informações do meu trabalho. E para captar, então, a atenção do leitor, né? Lembrando também que, considerando as pesquisas, né, para as pessoas nos encontrarem nas bases, a gente precisa necessariamente utilizar palavras-chave no título, palavras-chave no abstract. Considere também que fazer um checklist aí. Quando a gente tem as palavras-chave ali do nosso artigo, todas as palavras-chave, se eu coloquei 5 palavras-chave no meu artigo, elas necessariamente precisam estar no meu abstract. É muito importante que elas estejam no meu abstract. Talvez o meu título não vá conseguir incluir todas, né? Mas as palavras-chave importantes, essenciais, elas também devem estar no título. Tá bem, gente? Bom, então, partindo agora para a introdução, dei uma olhadinha no relógio aqui. A introdução, ela tem, então, alguns componentes principais, né, que a gente tem aqui, então, as informações, né, sobre o trabalho, sobre a pesquisa, eu vou trazer as principais informações do que eu estou desejando com aquela pesquisa, ela vai ter esse fluxo de ideias, né, então, aí eu vou mostrar para vocês depois, em seguida, como a introdução e a conclusão, elas
se complementam e uma é o contrário da outra em relação ao fluxo de ideias. E a gente também vai ter citações na nossa introdução. Então, basicamente, os componentes principais de uma introdução é as informações do meu trabalho, eu vou ter esse fluxo de ideias e vou ter também as citações. Em relação às citações aqui, é importante a gente não deixar de falar que preciso citar autores, artigos seminais, ou seja, aqueles artigos que são antigos, que são a base da teoria do meu campo de pesquisa. Então, necessariamente, eu sempre preciso ter essa base de pesquisa dos meus autores, artigos seminais, e também eu preciso incluir artigos novos, né? Artigos de autores recentes que vão falar sobre o estado da arte, né? Então, essas citações precisam observar esses dois pontos, né? Além disso, é importante, eu não sei se vocês utilizam, tá? Mas na disciplina de seminários com a professora Anete Alberton, um abraço, professora Anete, eu levei para a vida e eu faço isso hoje no meu trabalho, no dia a dia aqui do meu trabalho. Inclusive, hoje eu estava fazendo isso. Existem ferramentas, né, que a gente pode utilizar aí, softwares, enfim, mas eu me adapto com o Excel e eu faço lá, tá, gente? Mas isso é cada um, né? Tem maneiras mais fáceis. Mas eu gosto de usar o meu Excel, e aí lá no meu Excel eu vou fazer, então, um resumo do meu artigo, eu vou fazer aquele quadrinho lá para dizer, colocar a referência, colocar as palavras-chave, colocar os principais, qual o método, quais os principais resultados, enfim, ali eu consigo ter essa visão geral dos meus principais autores. E aí eu tenho os meus autores seminais, opa, tá tudo certo aí para vocês. Ali eu tenho, então, os meus autores seminais e tenho os meus autores mais recentes, né? Então, essa tabela do Excel eu acho fundamental. E, por exemplo, quando eu estou criando um questionário, né? Eu vou para essa minha base, eu faço esse meu resumo da minha bibliografia, enfim, e aí eu consigo pegar, por exemplo, para cada questão que eu vou criar naquele questionário, eu tenho um autor do lado que disse o quê. Então, eu consigo relacionar e provar cientificamente que aquilo que eu estou colocando naquele questionário faz sentido, ou naquela estrutura de entrevista, né? Bom, e aí, então, falando de introdução, o que tem que ter em cada parágrafo da introdução aqui, né? E aí nós estamos numa estrutura do artigo como um todo. Primeiro parágrafo, uma contextualização ampla da área de estudo. Aí é o que a gente falava agora, né? Sobre esses autores seminais, sobre a questão dos autores também recentes, né? Então, eu vou falar sobre a importância da minha pesquisa, eu vou falar sobre o campo da pesquisa, como é que ela está hoje, o que se fala sobre aquela teoria, principais conceitos, enfim, eu vou falar sobre o estado da arte, as fronteiras do conhecimento, o contexto atual. É a hora de eu fazer isso ali no meu primeiro parágrafo, né? No segundo parágrafo, eu já começo a justificar, então, por que a minha pesquisa é importante dentro daquele contexto que eu falei antes, né, no meu parágrafo anterior. Então, eu vou justificar e vou trazer o gap. Olha, minha pesquisa é importante por isso, e já que os autores chegaram nessa conclusão, eu acho interessante a gente correlacionar ou combinar tais teorias, porque a gente pode encontrar isso, aquilo, né? Aí, no terceiro parágrafo, como que eu vou preencher, então, esse gap? Então, quais são os objetivos dessa minha pesquisa específica, né? Então, ali eu vou trazer o meu objetivo claro. E no quarto parágrafo, a gente normalmente encontra nos artigos científicos, então, a estrutura do artigo. Isso é fácil de identificar em qualquer artigo, né? É batata, né? Como diz, a gente consegue identificar. Então, ali no gap, principalmente, né? O que está faltando, o que a minha pesquisa tem de diferente, enfim. Essas são as informações principais que precisam conter na introdução. E aí, é isso que eu falava antes, né?
da introdução e a conclusão elas serem complementares e opostas. Porque na introdução eu vou partir de uma apresentação geral do campo, dessa revisão de literatura, e eu vou afunilando o conhecimento até chegar no mais específico. Então, é do mais amplo para o mais específico. Então, eu faço a minha apresentação do campo, né, da minha fronteira do conhecimento ali, eu vou justificar, vou trabalhar no meu gap, eu vou dizer o que tem de diferente, o que está faltando a gente entender aqui, e aí eu vou dizer o que eu vou fazer. Bom, eu vou fazer isso então. Então, a introdução é esse a gente precisa ter em mente que é esse funil mesmo, assim, vai afunilando, a gente sai do amplo para o mais específico, tá? Normalmente, então, 3 a 4 palavras, 3 a 4 parágrafos, umas 500 palavras, a gente tem aí na introdução, né? Mas isso tudo depende, então, a gente sempre precisa olhar para a revista que a gente vai publicar, tá? As regras que a gente vai precisar seguir. Então, aqui na introdução, a minha revisão de literatura. Então, vou do escopo, meu campo mais amplo em que a pesquisa se situa, vou incluir essa breve revisão de literatura, meu arquivo de Excel lá que eu trabalhei antes, né, com as informações que eu preciso trazer, tanto dos artigos seminais, né, do meu campo de pesquisa, como também a situação atual, né, contextualizar. E aí, importante, né, trazer o escopo internacional. Não vivemos numa bolha, né, a gente está todo mundo conectado aí, então eu preciso, sim, obrigatoriamente, ler artigos em inglês, eu preciso traduzir artigos de inglês e eu preciso trazer todas essas informações. Acho que, inclusive, eu esqueci de falar, essa questão do inglês, né, antes, na Segunda Guerra Mundial, então, antes a gente tinha esses artigos científicos muito no alemão, no francês, e depois da Segunda Guerra Mundial houve um boicote, mais ou menos a língua alemã, né, por todas as questões políticas. E aí então começou a se aplicar o inglês. Então, a partir daí, o inglês se tornou a língua padrão para a ciência. Então, obrigatoriamente, hoje a gente vê o inglês em todos os artigos científicos, né? Por que a gente tem o inglês no artigo científico? Então, inglês é fundamental neste caso. Aí aqui na minha introdução, né, que é essa revisão de literatura, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, é amplamente aceito que, enfim, conceito X desempenha um papel no desenvolvimento do conceito tal. Está bem estabelecido que tal coisa desempenha um papel importante no desenvolvimento de tal coisa. Então, assim, eu vou trazendo aqui algumas evidências da minha literatura e os principais conceitos da área. O gap é a lacuna, né? Então, o que a gente já falou, qual que é o diferencial da minha pesquisa, o que está faltando pesquisar naquela área, né? Por que é importante pesquisar aquilo, o que aquilo lá pode trazer de vantagem para o campo. Enfim, aqui temos alguns exemplos, né? Embora avanços tenham sido feitos usando X, vários problemas permanecem sem solução, embora essa abordagem... Enfim, são alguns exemplos aqui que acho que não tem necessidade de ler todos, e depois eu posso disponibilizar o material também. E aí, no meu gap, então, como que o estudo vai resolver o meu gap? Aí eu entro na minha parte dos objetivos, né? Este estudo tenta elucidar tal coisa. O principal objetivo dessa pesquisa é tal coisa. O objetivo do estudo é. Então, né, aqui alguns exemplos. Então, como que o meu estudo vai resolver aquilo? Eu cheguei no meu objetivo, né? Aí nós temos para o método. Já vamos para o método aqui. É importante a gente identificar que no método a gente precisa deixar claro como que a nossa pesquisa ela pode ser replicada, ela pode ser copiada, é interessante, né? Mas a gente precisa deixar os detalhes de cada etapa da nossa pesquisa, porque sim, ela será replicada e claro que vai abrir outras variáveis, vão ter outras combinações, mas o nosso método ele precisa ser possível de réplica, tá? Como estudou o problema, né? Então, os procedimentos que eu segui lá na minha metodologia é importante. E outra coisa importante aqui também, se vocês pararem para observar um artigo científico, é a ordem que a gente tem dos nossos métodos ali. Eles precisam ter uma ordem lógica. Passo 1 para o passo 2, passo 3, passo 4. E isso também vai se refletir lá quando eu vou falar dos meus resultados.
Eu vou explicar meu método, eu vou dar dados, né, os dados que eu usei, a forma que eu usei, eu vou descrever como que eu medi, da onde vieram as minhas escalas, os autores. Então, eu vou detalhar minuciosamente cada etapa do método, tá? E aqui, gente, esse aqui também é um material da aula do professor Luna, e eu acho bem interessante essa proposta, porque aqui, se vocês forem parar para observar o material, então a gente tem um checklist aqui de novo. Ah, vocês tiveram que pegar a aprovação no Conselho de Ética? Descreva como foi esse processo até você conseguir conquistar esse Ethical Approval, né? Por exemplo, a minha pesquisa do Canadá, eu tive que fazer até um curso do governo canadense aquela vez para conseguir alcançar. E aí escrever mais um projeto, aplicar para o comitê, pegar o certificado, para daí então começar. Agora aqui no meu trabalho também, para cada projeto que eu faço, eu preciso aplicar para o comitê de ética. E esse processo a gente precisa ter ele detalhado, especificado. O desenho do meu estudo, né? Como é que foi feito? Os participantes envolvidos. Aqui a gente tem um exemplo mais voltado para a área de ciências mesmo, né? Alguma coisa aqui clínica, né? A análise estatística que eu usei, né? Então, cada medida, por que eu usei cada etapa dessa minha pesquisa? No meu doutorado, eu fiz experimento. E o meu experimento eu fiz uma vez e não deu muito certo. E era época de pandemia, daí fui fazendo online e tal. A minha parte do método ficou super enorme, porque aí eu fiz novamente e eu detalhei cada mudança que eu fiz e por que eu fiz cada coisa. Então, o método, ele é bem, bem importante. Inclusive, dos apontamentos da banca foi justamente que o meu método estava muito bem explicado, né? Porque realmente eu tive essa preocupação de detalhar cada etapa mesmo e de justificar o porquê que eu estava fazendo cada coisinha que eu estava incluindo ou removendo ali daquele meu questionário, por exemplo, tá? Aí, aqui, nós viemos já para a última etapa da nossa estrutura de artigos, que nós vamos, então, para o resultado e a discussão, né? E em alguns artigos a gente vai encontrar eles separados, outros eles vão estar juntos, isso depende muito da publicação, né? Eu preciso me dedicar aqui novamente à concisão e clareza. Então, eles precisam necessariamente ser apresentados objetivamente, né? Então, eu preciso ser muito objetivo nisso. A conclusão é o coração do meu artigo, porque nada adianta eu ter feito uma introdução linda. E vejam só que eu não sei se isso acontece ainda, ou se vocês já ouviram algum relato, mas várias vezes eu já ouvi de professores em bancas falando que os trabalhos estavam muito bons, que a introdução muito bem feita, o método, mas que a conclusão a pessoa não se colocou, porque ali é a hora da gente colocar. Então, é de dizer assim, por que eu fiz o que eu fiz e o que eu conquistei com aquilo? Qual que é a minha conclusão, afinal disso? Normalmente, há essa crítica na conclusão, no final do nosso trabalho, na discussão, que a gente não consegue, parece que fazer esse fechamento, sabe? Então, é a hora de eu casar minha conclusão com a minha introdução. De eu buscar o porquê que eu comecei esse estudo e que conclusão que eu chego, afinal, depois disso. Então, a conclusão realmente é o coração do nosso artigo, né? A introdução e a conclusão, então, elas estão conectadas. Quando chega nessa parte da conclusão, volta lá para a introdução. Tenta ver se você respondeu a sua pergunta de pesquisa, como que você traz seus objetivos ali, o que você encontrou, o que faltou encontrar, quais foram os problemas que você teve, quais as limitações do teu estudo, o que precisa ser feito para avançar naquilo. Mas tentem responder isso, porque caso contrário, às vezes parece que o pessoal apresenta os resultados e não faz essa discussão. Então, parece que a pesquisa foi meio que, cumpriu tabela, mas e aí, né? Bom, então, a conclusão, assim como eu falava da introdução, ela é o contrário, né? Então, eu vou, já de cara, lá na minha conclusão, começar falando o que eu encontrei, né? Afinal, eu encontrei isso. Eu vou fazer essa interpretação dos resultados, ou seja,
a partir do meu achado, o que ele vai implicar na sociedade, o que ele vai implicar nessas variáveis que eu pesquisei, no meu campo de pesquisa, no estado da arte, do estado da arte daquela minha ciência que eu estou investigando, e trazer então, essa contribuição para o campo, né, no geral. E aí eu vou apresentar também, obviamente, o que pode ser feito além daquilo que eu trouxe na minha pesquisa, né? Então, eu vou partir do mais específico para o mais amplo, né? Eu vou abrir de novas possibilidades aí para outros pesquisadores, cientistas seguirem pesquisando sobre o tema, né? Sobre outros vieses. Aí, gente, aqui nos resultados também é importante trazer essa estrutura, novamente esse checklist, né? Por exemplo, primeiro parágrafo, quem fez esse estudo, né? E olha só como é importante a gente pensar na estrutura do nosso artigo, né? Eu vou, nos resultados, eu vou descrever o meu estudo, né? Descrever o que eu fiz naquele estudo, e depois eu vou começar a trabalhar as minhas análises. Por exemplo, aqui é um exemplo, né? Se eu vou trabalhar uma análise univariada, né? Com primeiro as informações que eu não relaciono com nenhuma outra variável ali, eu vou dar primeiro essa informação e aí o meu grau de complexidade dos resultados ele precisa ir aumentando. Aí depois eu vou para minha análise onde eu faço uma correlação, uma nova. E aí depois eu vou para uma multivariada, onde eu combino vários aspectos em uma análise só, por exemplo. Então, o raciocínio dos meus resultados, eles também precisam obedecer essa lógica de entendimento do meu problema, né? Porque senão, muitas vezes, fica difícil para o leitor ou para alguém de fora, às vezes mistura, não está nessa ordem certa, as pessoas não conseguem entender como que chegou naquilo. Né? Então, é importante destacar cada etapa dessa construção do meu conhecimento, do meu resultado acadêmico. E isso até nas nossas análises estatísticas. Né? Então, aqui é um outro exemplo disso. A discussão também que eu já apresentei para vocês aqui tem um modelo de parágrafo que pode conter no parágrafo 1, 2, 3, né? E o último parágrafo, então, sempre voltado ali para as direções futuras, né? O que afinal pode ser feito a partir de agora. Aí, temos aqui, agora um checklist geral do nosso artigo. Volto lá para o meu resumo e penso assim. Este artigo é relevante o suficiente para continuar lendo o texto completo ou devo seguir para outro artigo? Esse é o tipo de pergunta que o meu leitor vai fazer. Né? Nós, como leitores, também a gente olha o artigo científico, isso aqui não me interessou, isso aqui aborda outra coisa, isso aqui está muito fraco, né? Não sei. Então, eu criticamente vou olhar meu resumo e vou observar. Será que eu estou sendo relevante aqui? Será que eu estou me destacando? Será que eu estou dizendo a importância da minha pesquisa está bem clara no meu resumo? Para as pessoas quererem ler ele depois? A minha introdução, então, eu vou perguntar, por que os pesquisadores realizaram este estudo? Por que eu fiz esse estudo? Isso está claro aqui na minha introdução? Os métodos, está claro ali como eu fiz aquele estudo e como as pessoas podem repetir ele se necessário? Né? Elas têm informações suficientes para repetir o estudo? Os métodos foram adequados para coletar os dados que eu queria? Os dados coletados são apropriados para responder a questão de pesquisa? Né? Ou seja, com os meus resultados eu consegui responder o que eu estava propondo? Os dados apoiam as conclusões? A discussão, quais são as descobertas dos pesquisadores? Então, essas aqui são algumas perguntinhas para a gente ter em mente, né? Aí nós vamos para a escrita científica, falando agora no parágrafo, tá? Considerando essa questão dos parágrafos, gente, a gente precisa entender o parágrafo aqui, o desenvolvimento da sentença dos parágrafos, a gente vai considerar o MIL, tá? Que logo eu apresento para vocês o que significa esse MIL. E é interessante porque quando eu fiz o curso, esse curso de escrita científica, eu sempre olhei para a estrutura do artigo. Então, até agora, por exemplo, pode ser que eu não tenha falado muita novidade aqui para vocês, né? Acredito que não. Então, a gente só observa o artigo como um todo, assim, e pensa, tá, eu tenho que fazer isso, introdução, métodos, pá. Quando eu começo a analisar um artigo científico de qualidade, de alto impacto,
é quando eu começo a organizar ele do micro level, né? Do parágrafo. Então, além de eu pensar a organização do meu artigo como um todo, eu preciso organizar os meus parágrafos também. Organizar as ideias dos meus parágrafos vai trazer uma qualidade para o meu artigo, um diferencial que talvez outros cientistas não tenham, ou que talvez aqueles cientistas de alto impacto estão obedecendo, né? Então, as informações em cada parágrafo, elas devem estar relacionadas à ideia principal. Então, essa organização das ideias de cada parágrafo, elas sempre vão estar ligadas à ideia principal do meu artigo. E quando eu observo o parágrafo individualmente, cada parágrafo tem uma ideia principal. E é aquela ideia principal que eu preciso desenvolver em cada um. Tá? E então há esse relacionamento entre esses parágrafos. Aí, quando a gente pensa aqui, quando a gente pensa, então, nas características dos artigos científicos, dos parágrafos, a primeira frase é sempre importante, apresenta a ideia principal. E todas as outras frases que seguem dentro do meu parágrafo, elas estão relacionadas àquela ideia principal daquele parágrafo que eu vou ter. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, quando a gente pensa na nossa introdução, principalmente, né? Tenta organizar as ideias, a gente tem aquele fluxo lá que a gente discutiu antes do que tem que ter numa conclusão, né? Obedecendo aquilo, tenta pensar que em cada parágrafo eu vou desenvolver algo e dentro desse parágrafo eu tenho que ter um começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. O que eu preciso abordar na minha introdução, na minha contextualização, no meu campo de pesquisa que eu não posso deixar de falar? Quais são os conceitos principais aqui, as palavras-chave, os conceitos principais da minha temática aqui que eu preciso destacar? A partir disso, você vai definir aqui um parágrafo vai ser sobre sustentabilidade, outro parágrafo vai ser sobre supply chain, outro parágrafo vai ser sobre marketing, né? Isso é interessante a gente começar a analisar estrategicamente o nosso artigo. A unidade e coerência de ideias entre as frases é o que constitui um parágrafo. Então, eu vou ter essa união de ideias dentro de um parágrafo só. Então, eu gosto dessa frase. É um grupo de frases que trabalham juntas para desenvolver uma ideia principal. Todas essas citações aqui que vocês estão vendo destacam essa questão de eu ter uma ideia principal para cada parágrafo. Tenham isso em mente. Tenham uma ideia principal para cada parágrafo. Quando a gente analisa, então, a gente primeiro partiu desse macro, que é o artigo, para análise do parágrafo. Então, considerando um artigo, a gente tem a nossa tese principal, né? Nossa ideia principal, nosso objetivo principal. A gente vai ter esse corpo do parágrafo e a gente vai ter, né, que vai compor todo o nosso artigo, e a gente vai ter a nossa conclusão. Analisando a micro level, então, né, por parágrafo, a gente vai ter a nossa sentença principal, a nossa ideia principal daquele parágrafo, as ideias que vão nos ajudar a suportar, então, a defender aquela nossa ideia principal, e aí o fechamento, a conclusão daquilo, né, porque senão fica aberto, que nem a nossa conclusão ali, quando a gente não consegue fazer isso na nossa pesquisa. Então, esse MIL, né, ele é uma forma da gente contextualizar os parágrafos, da gente observar essa estrutura de parágrafos para a gente trazer essa ideia de início, meio e fim para o nosso leitor em cada parágrafo que ele está lendo. E o que é esse tal de MIL, então, Estela? Bom, o MIL é o main, de main idea, M é de main idea, a ideia principal. Então, aqui, é em uma frase. O que você quer dizer naquele parágrafo? A evidência, o E, que é de evidência ali, é trazer justamente a contextualização, as fontes que estão... Lembra aquilo que a gente falava, né? Eu tenho uma ideia, uma frase que eu diga lá no meu artigo, eu preciso ter uma citação falando sobre aquilo, né? Quando eu tenho essa citação, essa ideia que eu peguei e estou ali citando algum autor, eu tenho que trazer as minhas evidências que suportam aquilo. Então, essa é a etapa do MIL, dentro de um parágrafo, tá?
E aí, a análise é justamente quando eu começo a comparar e a dizer assim, bom, a partir disso, dessa evidência que eu tenho, percebe-se que tal coisa é importante, ou aí eu começo a análise, né? Eu começo a cruzar as ideias, as informações, né? A relacionar as ideias. E aí o fechamento, o L é de lead out, que é fechamento. Então, é justamente para a gente, bom, dar ali um fechamento daquele parágrafo, o que eu vim dizer aqui, o que eu estou dizendo aqui, posso até linkar lá com a minha ideia principal, ou já puxar meu leitor para o próximo parágrafo. Então, essa é a estrutura do meu, que eu devo considerar em cada parágrafo. E aí, gente, dê uma olhadinha no relógio, tem 10 minutos, acho que vai dar tempo. Nós temos aqui o exemplo de um mil que aqui eu trouxe como um bom exemplo, tá? Se vocês observarem, na primeira sentença, ele traz ali uma informação sobre a importância de investigar a sustentabilidade na supply chain, né, principalmente depois do Covid, da emergência de novos estudos e tal. Aí ele já, olha só, como ali é a ideia principal, né? Que ele está falando que é importante a gente investigar a sustentabilidade. E já diz ali a sustentabilidade e a colaboração dentro da food supply chain, né? Na cadeia de suprimento de alimentos. Aí a gente já passa para as evidências. Some prior works help to build, ou seja, ele ali trabalhos anteriores ajudam a construir pesquisas, fundamentos da pesquisa, identificar facetas, enfim, que precisam de mais investigação, blá, blá, blá. Então, ali, por exemplo, aí já vai citando autor, tá dando evidências ali de autores que falaram sobre aquilo. É importante dizer que a evidência e a análise, elas vão andar juntas, elas se relacionam, tá? Então, eu vou dar uma evidência, eu vou fazer uma análise, trago uma análise e uma evidência, né? Elas vão se costurando juntas ali, né? Então, ali a gente já começa a perceber as análises que ele faz. Então, olha, esses papers, eles focam nesse aspecto específico, né? Da supply chain. Por exemplo, o aspecto social também ainda está num estágio inicial, precisa de mais investigação. Aí depois ele fala ali, ó, precisa ganhar mais entendimento, então, sobre a supply chain, o papel da colaboração na sustentabilidade na supply chain, né? E aí ele termina dizendo, principalmente, então, particularmente, nós devemos, então, buscar ali responder 3 questões de pesquisa. Então, ali ele vai, no outro parágrafo, ele vai trazer as 3 questões de pesquisa. Mas o que ele conclui ali, né? Se vocês olharem a palavra aqui, ó, colaboração, já está lá na primeira frase do parágrafo. E ele volta com a colaboração aqui, naquela frase antes ali das 3 perguntas de pesquisa, tá? Então, vejam só que ele fala que é importante a gente investigar a colaboração na food supply chain. E ele volta lá no final fazendo esse arremate, eu diria assim, tá? Então, aqui é um bom exemplo da aplicação do MIL. Esse artigo é de 2024, tá? Que eu até estou usando ele no meu trabalho. Eu estava olhando eles essa semana e eu falei, olha, é um bom exemplo para o curso de escrita científica. Aqui, nesse mesmo artigo, eu encontrei um exemplo já não tão bom. Por exemplo, nós temos aqui, no primeiro parágrafo, ele já fala ali que a colaboração inclui dois principais aspectos, né? Que seria a cooperação e a coordenação. O que eu entendo disso? Que ele vai falar nesse parágrafo sobre cooperação e sobre a coordenação. Só que aí ele realmente fala sobre a colaboração. Mas aí no final, ele desenvolve todo o parágrafo falando de colaboração. E aí no final ele já fala em regulamentação. Para mim ficou faltando
Bom, você não vai falar da coordenação aqui também? Porque você já me disse lá na primeira frase que a colaboração inclui dois pontos, que é a cooperação e a coordenação. E por que você está falando só de uma coisa e não me explica isso? Né? Então, para mim, esse parágrafo não é um bom exemplo de aplicação do MIL, por exemplo. Tá? Então, as evidências, eu vou sempre trazer citações, eu vou descrever alguma coisa, eu vou explicar como funciona, eu vou dar algum exemplo. Então, essas são as formas que eu vou trazer as minhas evidências ali dentro do meu parágrafo do MIL, tá? E aí eu me pergunto, quando que eu devo iniciar um novo parágrafo? Quando eu vou abordar uma nova ideia. Então, por exemplo, se eu estou trazendo ali a ideia de colaboração, e eu digo na minha frase que ela tem dois aspectos principais, discorre sobre os dois aspectos principais. Dá um ponto final lá, termina aquilo e vai para outro parágrafo. Aí, se quer falar só sobre colaboração, desenha só colaboração no próximo lá, né? Então, é aí que eu devo definir quando que eu devo iniciar um novo parágrafo, né? Devo pensar o quê? Todas as frases estão relacionadas com a ideia principal? Há evidências ou exemplos suficientes para demonstrar o meu ponto de vista? Há coerência nas ideias do meu parágrafo? Pode parecer um pouco difícil a gente analisar, porque já é difícil a gente pensar a pesquisa como um todo, né? Mas se a gente começa a analisar os detalhes dos parágrafos, se a gente tiver esse plano estratégico do meu artigo, dizendo, ó, eu vou falar sobre tal e tal conceito, naquele parágrafo eu vou abordar isso, no outro parágrafo eu vou abordar aquilo, percebam que as ideias vão fluir tão fácil, que vai ficar tão mais fácil para escrever. Então, os principais problemas que a gente pode encontrar em parágrafos. Quando não tem uma ideia principal, quando tem mais de uma ideia principal, como foi no texto que eu citei ele como um mau exemplo, que ele começou com uma ideia e depois terminou na outra. Inicia com a ideia do parágrafo anterior, ou seja, ele não tem uma proposta de trazer uma coisa nova, de uma reflexão nova que eu esteja fazendo nesse parágrafo. E aí, para finalizar, 5 minutos, acho que vai dar bem certinho o tempo, gente. Dicas para o processo de submissão, né? Então, aqui, a gente, primeiramente, depois de pensar essa estrutura do meu artigo, de tentar planejar estrategicamente os parágrafos, né, considerar essa questão da estrutura do MIL para cada parágrafo. Aí, na hora de publicar o meu artigo, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou definir o meu periódico, e aí eu vou ter certeza de que o meu campo de pesquisa está alinhado com o que aquele periódico costuma publicar, né, com o escopo da minha pesquisa. Primeira coisa. Com o escopo da revista. Depois, eu devo me familiarizar com as regras da revista. Vai lá na seção dos autores, lê todas as informações que precisa. Às vezes precisa de uma carta especial, às vezes precisa de uma tradução. Enfim, são vários processos que dependem que são diferentes para cada revista. Então, leia primeiro isso, antes de ir para a parte prática de escrever o artigo mesmo, né? Defina o periódico, veja essa parte das regras, do que for preciso, até para você planejar o seu tempo, né? Espelhamento, comparar a estrutura e metodologias. Então, analise a revista que você vai pesquisar e veja como que eles trabalham naquele artigo, a questão da estrutura, quais as metodologias que eles costumam aplicar, às vezes é só qualitativa, às vezes é quantitativa, às vezes ela até tem um mix dos dois, mas qual que mais, né, eles abordam naquela revista. E aí, obviamente, né, a minha edição final, a minha revisão, né, buscar citar os artigos da revista, né, é importante a gente estar alinhado com a revista que a gente vai publicar, fazer o processo de revisão, né, de português, né, da ortografia, da gramática, e também se for em inglês, né, a tradução, garantir que está tudo certinho. Então, esses aí são um passo a passo, assim, bem simplesinho aí sobre a questão da publicação. Então, uma boa produção científica, ela possui o quê? Uma base teórica consistente, ou seja, aquilo que os professores estão falando para vocês das disciplinas, né? Eu preciso ter uma teoria forte que embase a minha pesquisa. Os meus dados, que eles sejam confiáveis, né? Ou seja, que eu tenha certeza de onde eles vieram e da forma que eles se demonstraram, né?
que eles tenham essa evidência científica, ou seja, que eu tenha seguido os passos científicos, os métodos, a clareza da minha contribuição, que vai estar em todo o meu artigo, vai estar em todo o meu artigo, toda a estrutura do meu trabalho, e qualidade na apresentação do meu material, né? Então, por isso que é importante a gente pensar essa estrutura de artigo científico, pensar o nosso artigo científico de forma estratégica em relação à própria escrita dele, né? O que eu não posso deixar de falar? Quais são os parágrafos, como que eu vou desenvolver a minha ideia dentro desses parágrafos, desse conceito, né? Então, é importante a gente ter isso. E aqui, eu tenho uma atividade que seria para a gente fazer um exercício, eu não sei se vai ser possível, mas depois a gente pode voltar para esse slide. Aqui eu tenho algumas referências, peço desculpa que eu não consegui terminar de fazer essa referência desses vídeos do YouTube, então, mas são relacionados aos cursos de escrita científica da USP. E principalmente aqui, então, a minha apresentação é do curso de Scientific Writing, que foi, então, ministrado em 2019 na Univale, para os professores, do professor José Marcelo Freitas Luna, tá? Aqui eu tenho também meus contatos, meu e-mail, né, e também o meu LinkedIn, que eu costumo estar online lá, então, se alguém quiser conectar, trocar alguma ideia. Eu acho que essas eram as informações principais para hoje. Eu vou parar de compartilhar, a gente pode ver se tem alguma dúvida. Parabéns, ficou show, Estela. Eu vou. Já parou de compartilhar a tela, né? Parou sim. Tá bem. Muito bom. Parabéns, Estela, pela sua apresentação. Eu acho que foi bem interessante, né? Ela trouxe bastante informações sobre como escrever um artigo, né? Bastante. A Estela resumiu para... Desculpa, Luiz, atropelei. Perdão. Só queria dizer assim, que a Estela resumiu aí um curso inteiro de escrita científica, tá? Nossa, menos de uma hora para vocês, com a clareza que... Nossa, parabéns, Estela, parabéns mesmo. Ficou show mesmo. Eu acho que quem está assistindo aí... pessoal que todo mundo está envolvido, né? Já está envolvido, né, na escrita, né? De alguma forma, já terminou o seu mestrado ou doutorado, né? Ou está fazendo papers. Então, eu acho interessante. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou, enfim, falei demais, eu sei. Imagina, não, que isso. Eu acho interessante a gente pensar estrategicamente os nossos artigos científicos, assim, dessa análise mais a nível de parágrafo mesmo, né? Como é fácil a gente se perder nas nossas ideias quando a gente está criando uma pesquisa, né? Um artigo ou a nossa tese. E se a gente parasse um pouquinho para fazer esse desenho mental mesmo, esse mapa mental do nosso trabalho e aí desenvolver estrategicamente os nossos parágrafos para tentar responder aquilo, eu acho que facilita a nossa vida um monte, né? Porque às vezes na pressa a gente quer adiantar muita coisa e a gente não para fazer isso, que às vezes pode agilizar o nosso trabalho futuramente, né? Sim. Com certeza. Eu ainda não botaram perguntas aqui, pessoal, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar para a Estela qualquer dúvida, né? Só para deixar claro a todos, né? A gente grava essas reuniões, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, eu já coloquei ali, então vão lá, assinem o nosso canal, né? Assistam, tem vídeos muito legais, né? Como esse da Estela também vai ficar muito show. Estela, eu tenho uma dúvida que talvez seja importante você compartilhar com os alunos, tá? Uhum. Principalmente, né? É claro que a gente, como professor, também tem que levar essa questão. Eu estava lembrando agora, eu fiz esse curso também, eu acho, em 2019. Outra coisa importante aqui, eu acho que uma coisa importante, assim, primeira coisa, são duas perguntas. Primeira coisa, existem vários tipos de artigos, né? Isso tem que ficar claro para todos, né?
Então, dependendo da revista, tem vários. Então, as revistas, por isso que é importante quando tu vai achar um alvo aí para publicação, submissão, você tem que ir lá ler e ver quais os tipos de artigos que eles aceitam, né? Essa é uma primeira dica importante. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses tipos diferentes de artigo, ver se tem alguma diferença, claro que na estrutura, provavelmente, mas não na escrita científica, provavelmente. E outra questão que eu queria que tu também comentasse, que eu acho que é importante, existe uma diferença entre tu escrever uma dissertação, tese, que é um tipo de texto, e um artigo científico. Ou seja, eu queria que tu desse esse gancho para eles, como fazer a minha tese, a minha dissertação virar um artigo. Né? Como é que eu faço isso? Porque é uma escrita totalmente diferente, né? Como tu falou ali, né? Tem que ser muito concisa, né? O que a gente vê, realmente, às vezes, os alunos têm essa dificuldade. Então, queria essas duas perguntas sobre os tipos de artigos, se existem essas as diferentes abordagens, e essa questão de como transformar a minha dissertação no artigo. Talvez isso aí seja... Já estou fazendo um convite aqui para o futuro, né? Para que tu possa trazer, talvez, essa ajuda, né? De transformar, aqui está a minha dissertação, como é que eu transformo isso num artigo? Talvez isso poderia ser um workshop interessante aqui, quando tu tiver disponibilidade também, e poder contribuir com a gente. Claro, claro. Em relação à estrutura de artigos, né? Me veio na cabeça agora que eu tenho mais experiência com casos de ensino, por exemplo. Né? Que a gente observa uma estrutura de artigo totalmente diferente de um artigo científico, né, normal, digamos assim. E eu acho que a gente deve observar muito em relação às revistas, né? Então, quando eu vou submeter um artigo, a primeira coisa que eu preciso olhar é qual é a revista que é o meu alvo e qual que é a estrutura que ele segue. Normalmente é essa estrutura que foi apresentada aqui, mas dependendo se é um artigo técnico, se é um caso de ensino, a estrutura muda. Então, eu vou ter diferentes formas de escrever. Porém, eu acho que é importante a gente destacar que a escrita científica, a concisão e a clareza, elas vão estar presentes em qualquer formato. Então, a ideia clara sobre aquilo que eu quero passar, ou aquilo que eu quero atingir, afinal, ela vai estar em qualquer tipo de estrutura nesse sentido, né? E não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Por exemplo, no caso de ensino, que a gente tem lá as questões que a gente vai trabalhar, vai contar historinha e tal, né? Tem os artigos, tem os tecnológicos, tem as revisões de literatura, tem artigos de eventos, já são outra estrutura, então, congressos. Uma revisão sistemática. Então, exatamente. E dentro de uma própria revista, às vezes você encontra mais de uma opção, né? Então, o bom sempre é buscar essa estrutura dentro daquela revista que você vai publicar. É uma questão estratégica do pesquisador, né? É como vender o meu peixe. Bom, vamos falar com o meu público-alvo, né? Ali de um papo de marqueteiro agora, né? Isso, é uma questão de comunicação, né? De comunicação, exatamente. E sobre a questão de transformar a tese num artigo científico, eu vejo muito ali, isso eu não senti tanta dificuldade, porque como a minha formação é de jornalista, eu estava acostumada a resumir, né, quando eu entrevistava alguém, enfim, na minha curta carreira como jornalista mesmo, eu estava acostumada a pegar uma ideia grande, né, e tentar traduzir aquilo de uma forma que as outras pessoas possam entender. Porque, em outras palavras, é isso que a gente faz, né, na pesquisa, e eu acho que a gente precisa ter em mente. A gente tem um conhecimento que a gente vai traduzir para que as outras pessoas possam ter acesso àquele conhecimento. Então, depende da revista que eu vou aplicar, eu estou falando com os meus pares, eu estou falando com os meus, com outros pesquisadores. Mas quando eu quero também que o meu público
em geral, entenda sobre aquele assunto, eu estou traduzindo a minha ideia para que as pessoas possam entender. Uma dica que eu dou para quem vai, então, tá passando por esse processo de ter uma tese, que é, sei lá, 200 páginas, sei lá, 150, 100 páginas, e precisa transformar em um artigo de 16 páginas. Acho que não dá isso, hein? Acho que não dá isso. 8.000 palavras. Então, eu preciso entender a ideia, por isso que é tão... vejam só como a escrita científica se apresenta aqui. Eu tenho clara a minha ideia principal. Se eu tenho clara a minha ideia principal do meu trabalho, se eu tenho claramente definido quais são as minhas palavras-chave, eu preciso fazer esse planejamento do meu artigo, ali é que eu vou conseguir traduzir a minha tese dentro desse artigo. Porque com esse planejamento, eu garanto que nada importante vai ficar de fora, aquilo que realmente é essencial, e também as definições, né, os conceitos principais, e também dos meus métodos, né? Então, eu acho que a escrita científica para tese, ela já funciona, já vai te dar um pulo aí para quando você for para o artigo. E pensando nessa estrutura de parágrafos, ele também te possibilita isso, né? Porque você consegue organizar o teu artigo, tal parágrafo fala isso, tal parágrafo fala aquilo, e eu consigo pensar aquilo que eu não posso deixar de fora e como que as ideias vão se desencadear ao longo daquele meu artigo. Eu acho que é estratégia. E a dificuldade, assim, para escrever uma dissertação, uma tese? O que tu podia dizer aí de ajuda a esses alunos? Eu acho que aquele arquivo do Excel com os conceitos principais, para mim, é o que salva até hoje. E acho que cada um deve buscar a forma que mais se adequa, né? Que consegue aprender melhor, né? Cada um tem um... Eu sou muito visual e, ao mesmo tempo, eu gosto muito de escrever, de rabiscar. Então, eu pego uma folha em branco e eu faço um círculo lá, coloco um conceito principal no meio e vou colocando, fazendo flechinhas para um lado, flechinhas para o outro, vejo o que se relaciona com o que eu não posso deixar de falar, uma informação importante que vai se ligar com aquilo. Então, eu gosto de fazer esse mapa mental, na mão mesmo. E aí, a partir disso, eu começo a desenvolver a ideia. Por exemplo, agora estou trabalhando num modelo de estimação. Nunca tinha feito isso na vida. Vai ser qualitativo, né? Então, a gente vai fazer um fluxograma. Eu comecei a desenhar no Canva. Eu não sei se vocês costumam usar o Canva. Eu adoro, tá? Eu, como publicitários, vão me odiar, né? Mas eu adoro o Canva. E aí, dentro do Canva mesmo, eu fui desenhando toda a supply chain, e daí fui vendo quais seriam as principais, quase um mapa mental ali no Canva. Aí fui vendo quais eram as perguntas-chave que eu precisava responder em cada etapa. Separei lá e destaquei elas. Aí quais eram as subperguntas e para onde elas iam me levar? Coloquei elas lá embaixo, e daí já coloco as flechinhas ligando uma com a outra. E aí eu consegui identificar cada etapa, e a partir disso eu fui construindo meu questionário. Então, eu fui casando o meu mapa mental com o meu questionário e com o meu arquivinho de Excel. Então, eu fui trabalhando com os três juntos para combinar as ideias. Nossa, bom, muito bom. André? Mas cada um tem sua forma, né? Sim. Fazer a pergunta que o pessoal quer fazer, né? Mas não dá para pegar e botar tudo no chat GPT e não ter que me preocupar mais com escrita científica? Então, eu ia até comentar sobre o ChatGPT, porque tem várias polêmicas, né, em várias áreas, né. Eu acho que a gente não vai ter como fugir dele, né. A gente só tem que aprender como usar ele de forma que ele nos ajude e não nos atrapalhe, principalmente em relação a plágio e tal. Eu, particularmente, uso bastante o ChatGPT, mas eu não uso... eu costumo usar o ChatGPT. Eu tenho a minha ideia e eu peço para ele refinar alguma coisa, ou
eu acho que o importante é você saber dar os comandos, né? Quais os comandos que você vai dar para ele. E depois de você usar o ChatGPT, passar aquilo em algum programa ali de plágio, alguma coisa assim, para garantir que você não está cometendo nenhuma infração, né? Sim. Mas eu acho que está aí, não vai ter jeito, né? E assim, o ChatGPT, se a gente colocar as frases, às vezes ele fica muito solto, né? Às vezes é um conceito muito que parece que aquilo não fica íntimo, né? Acho que a Stella... Oi, desculpa, perdão, pode? Não, professor, pode falar. Não, eu acho que isso, você tocou num ponto, né? Fica sintético demais. Exato. Acho que exato, superficial. Então, como você falou, eu também concordo contigo, acho que é a mesma coisa. Ajuda muito quando você está com um bom parágrafo, mas, puxa vida, às vezes a gente fica horas ali querendo, né, melhorar aquilo. Ó, o Marcelo também está usando, né? Mas o maior risco é você tentar usar a ferramenta para estruturar todo o teu texto, né, para gerar esse processo de escrita científica, que como você falou, é um estilo, né? Mas ele pode te ajudar a formatar esse estilo, mas ele não vai te, por mais que a gente imagine, né, o conteúdo, a forma, o que eu quero argumentar, essa é a minha parte mais importante da pesquisa. Ali é você, né? Ali é você. E isso, claro, ajuda muito, principalmente, né, hoje, a barreira da língua, né? Nós não somos nativos, então nem escrevemos, pelo menos a tua Stella agora deve estar bastante, né, só em inglês todo dia. Não, continua, é difícil ainda, é muito difícil. Mas é difícil, né? Por mais que tem razão, você que está aí já, né? Ou seja, vive para nós nativos, não nativos, é bastante difícil muitas vezes. Então, esses modelos de linguagem ajudam muito, principalmente para publicação, né, fora, internacional. Então, está muito além de um simples Google Tradutor, mas eu acho que de outra forma é um risco. E como tu falaste da estratégia, né, quer dizer, o academic writing, né, para impacto, não se trata só, basicamente, escrever, né, mas saber como, para quem, qual a ideia, qual o journal. Eu acho que isso, tanto para quem está começando, para a gente também que já está, isso é uma coisa constante. Você está sempre aprendendo, sempre revisando, né, e é uma questão de prática e aprendizagem contínua. Estou vendo aqui, temos o Marcelo, né, que está entrando agora. Marcelo também, eu já disse que usa ali, tu botou, né? A Flaiane, nossa aluna. Estou vendo o professor Fábio aqui, que também está fazendo disciplina. Estou vendo a galera jovem aqui do programa. A Andressa Mello também, nossa mestranda, está começando agora. O Evaldo, nosso doutorando. Eles estão quietinhos ali com o microfone fechado, porque eu sei que muitos também estão hoje, às vezes, em serviço ou estão ali, não conseguem ver, mas tenho certeza que eles estão ali ouvindo. Então, acho que é bem legal, acho que ver esse pessoal novo que está aí, né, já se preocupando com o processo de escrita científica, se preocupando em, né, como se aperfeiçoar, como melhorar para poder escrever um artigo que seja o foco, né? O foco você publicitar para ti é fácil, como você falou, Stella, né? É meio lógico, fácil entre aspas, né? Que é difícil, mas é comunicar, né? Então, é comunicar com um leitor, né? Então, e eu vou dizer assim, eu muitas vezes esqueço isso, né? Você está escrevendo um artigo, você começa a escrever para você e daqui a pouco você, não, peraí, não, eu estou escrevendo para comunicar, eu estou escrevendo para alguém. Né? E aí isso muda toda a perspectiva. Eu acho que tu destacaste isso assim, de uma forma muito clara, muito elegante, né? De como conduzir esse processo, de como escrever para o outro dentro dos parâmetros que a comunidade científica, enfim, assim exige. Eu acho que a gente, como pesquisador, a gente falha muito, né, em vender o nosso peixe, né? Que o nosso peixe é a pesquisa científica. E traduzir a nossa ideia para que o outro entenda e trazer
não é só traduzir a nossa ideia, eu acho que é trazer a importância do nosso estudo. Porque muitas vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para os outros. E o que a gente acha que é uma coisa trivial, ou um pequeno achado aqui, vai ser um grande achado lá para alguém, né? E a gente falha muito nisso. Então, eu acho que ter essa ideia do que, por que a gente fez essa pesquisa e tentar traduzir ela em toda a instância, todo o nosso texto, acho que faz total diferença, né? E é como você falou, a gente sempre tem que estar lembrando disso. A gente esquece, a gente se perde. Com certeza. Eu acho que uma coisa interessante também, que a gente tem que colocar aqui, inclusive para os alunos, né? Que tem muito aluno ainda que não fez o artigo, né? Então, estão lá ainda empenhados em escrever a dissertação, a tese, né? Estão ainda nessa parte de pesquisa inicial. É que não é fácil escrever um artigo. Não é fácil, tá? Mesmo para a gente que já tem bastante experiência, né? Às vezes a gente vai... Por exemplo, eu tive um artigo aceito agora que eu submeti ele para umas 5 revistas. Na quinta eu consegui, né? Aí pediram ajuste e tal, mas tu tem que ter um pouco de resiliência e tu vai aprendendo no processo, né? Porque para cada vez que tu coloca, ou tu recebe um desk reject lá, que é aquele que nem vai para a revisão, né? Eles já dão mais ou menos algumas dicas, né? O teu artigo falhou nisso, falhou naquilo, então tem muito desse processo, é como o processo da pesquisa, né? Tu vai, tu volta, tu ajusta, tu fica nesse movimento eu chamo de destruição criativa, né? Tu vai, cria, vem cá o professor e corta tudo, e aí tu reescreve, o negócio vai até a banca, e aí depois da banca tem o artigo e vai continuar com o mesmo processo. Esse é o processo, né? Tu vai refinando, ele vai construindo, desconstruindo e construindo. E é um processo bem cansativo e não é um processo fácil. Então tem que ter um pouco de resiliência. Bastante. E isso que tu falou também sobre as correções, eu acho que é outra parte da escrita científica. Que a escrita científica ela não acaba só quando a gente termina o artigo. Ela continua nessa etapa de revisão, né? Ou de rejeição. Outra dica que eu daria é, de novo, a nossa tabelinha do Excel, no Word, enfim, onde quiser, e colocar lá uma coluna, bem prático mesmo, né? Colocar lá numa coluna o que o revisor do artigo, ou, por exemplo, da banca, né? O professor da banca falou, seja na qualificação, por exemplo. Professor X falou que meu objetivo está muito amplo. Então, lá, mudar o objetivo, professor X, mudar o objetivo. Aí coloca ali o que eu tinha e no outra coluna, como é que eu arrumei aquilo, em que página que está aquilo no meu trabalho. Só para você organizar também essas correções e aí você consegue ver a evolução do teu trabalho, né? Das correções e que também é um processo que ajuda bastante na escrita. Isso foi bem interessante. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Hoje o pessoal está meio quieto. Stella, eu acho que foi muito gratificante assim, esse nosso encontro, né? Espero que a gente possa repeti-lo no futuro. Provavelmente aí para uma escrita transformando, talvez, a tese, a dissertação num artigo. Acho que seria um tema interessante que se puder ajudar. Que eu acho que é importante. Mas eu agradeço a tua disponibilidade, parabenizo você pela excelente apresentação. Eu falei para você que realmente iria ser muito boa, porque a gente já conhece o teu trabalho aí, né? Então, só agradecer, né? Desejar aí um excelente final de ano, né? Boas festas. E que venha ao Brasil aí visitar a família, né? Para matar a saudade aqui do calor. A gente faz alguma coisa para ela vir aí presencialmente. Quem sabe? Não, ótimo. Eu que agradeço. Pode falar, professor. Não, vou fazer uma pergunta antes de te despeço, mas eu achei interessante a área que você falou quando você, Luiz, né? Você falou sobre o que você está fazendo agora em frente na área de pesquisa, quer dizer, duas áreas bem interessantes que primeiro está em cadeia, né? Cadeia de suprimentos,
Uma outra questão é a questão do desperdício. Isso está muito bem, digamos assim, alinhado com a diretriz do nosso programa, né? Principalmente relacionado à sustentabilidade. Então, eu acho que, não sei como é que está o teu contato aqui com a turma do programa, mas eu acho que é algo que a gente pode... Isso. A professora Anete até lembrou de ti hoje, que eu passei para todo mundo o convite, né? Ela pediu me mandar um abraço, e ela entrou em contato aí para fazer algum projeto, algum trabalho junto com você aí, que a gente possa fazer É que ela trabalha muito a questão da sustentabilidade, né? Eu estou trabalhando na área de sustentabilidade e circularidade da cadeia, mas o meu é mais para projetos, né? Como transformar. Mas eu acho que tem aí algumas possibilidades para a gente também estreitar os laços aí, Estela. Claro, com certeza. E é um prazer sempre estar de volta ao Univale. Fico muito feliz com o convite. E até queria dizer que, para ver a importância da escrita científica, dos artigos científicos, o artigo que eu escrevi com a professora Anete, de um projeto de pesquisa da FAPESC, me ajudou muito a conseguir a vaga que eu tenho aqui hoje. Juntamente, claro, são vários fatores, né? Mas aquele artigo eu sei que foi importante, inclusive eu coloquei a professora Anete como minha referência aqui, e ela deu a minha referência para o pessoal. E também a minha atuação aquela vez como consultora de inovação da FAPESC, no Centro Regional de Inovação. Eu vi que o professor André está bem envolvido lá no centro, né, no ELUME. E então essas duas oportunidades assim de projetos de pesquisa foram 2 projetos de pesquisa, né, da FAPESC que com certeza fizeram toda a diferença para eu conseguir a vaga aqui na Irlanda, né? Então eu acho que são esses pequenos grandes passos que a gente vai dando que legal. A gente vai construindo a nossa carreira, né? Então estou super aberta ali, ficaria muito feliz em colaborar e a gente conseguir encontrar aí uma forma de colaborar. Com certeza. Acho que sim, talvez conversando mais, desculpa, perdão. Conversando mais, a gente avança nisso. Isso, então, acho que vamos finalizar, então. Acho que vamos finalizar com chave de ouro, né? Mais uma vez. Obrigado, então, Estela. Tirar foto! Tirar essa foto já, Luiz. Não, tem que tirar, vamos tirar. Não, então olha só, quem... Abrir as câmeras, por favor. Quem puder abrir a câmera, senão a gente faz que nem no Google, já entraram no Google Docs ali, quando tu não bota o usuário? Não? Aí você não entender, aparecem uns bichinhos ali, né? O esquilo preguiçoso, aparece... Nunca viram? Ele bota uns nomes estranhos e divertidos, assim. Então, vamos lá. Só um quem puder ligar a câmera. Vamos no 3, então. Arruma, cabelo, Luiz. Pô, Luiz, tem que mudar de lugar, cara. Tá sempre nublado aí na tua região aí, cara. Pô. Olha tua janela aí, não tem um dia de sol, Luiz. Mas tá nublado, pô. Não é nada, a minha tá azul aqui. Ainda bem que não tá chovendo. Vamos lá, André. Vamos bater uma foto, então? Aqui. Ó, Tetê botou. Vamos lá. Aqui, depois a gente... 1, 2. Até aí. 1, 2, 3. Beleza, vamos lá. Mais uma? Todo mundo sorriu? Sim. Então, um abraço a todos aí. Obrigado pela atenção. Abraço. Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai conversando. Ficamos em contato. Tá, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, Estela.